Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Nunes de Oliveira. Eu sou professor do Departamento de Medicina aqui da Universidade Federal de São Carlos e vim conversar um pouco sobre a importância, né, da gente se mobilizar e enfrentar essa investida do governo atual, né, e dos seus aliados no Congresso, é, que diz respeito à perda de direitos, né, em específico a questão mais premente, né, o projeto principal é, dessa investida, que é a PEC 241. A PEC é o projeto de emenda constitucional que no Congresso iniciou sua tramitação como PEC 241, que agora no Senado passa a ser a PEC 55. Né? É, por que isso é importante? Né? Porque quem defende a PEC passa uma ideia quer passar uma ideia de responsabilidade fiscal, de responsabilidade nos gastos públicos, o que é uma ideia geral importante. No entanto, ela ignora, né, alguns aspectos que eu gostaria de defender aqui. Um deles é que o que se denomina como gastos de governo, né, ou principalmente na área social, né, gastos com saúde, com educação e com previdência social, na verdade não são gastos. Né? No caso da vivência de uma família, como é o exemplo que o próprio governo coloca, né, para justificar a PEC, que não se pode gastar mais do que ganha, o que é uma questão importante na economia familiar, quando a gente enfoca o cotidiano, o dia a dia, né? Mas mesmo numa família, quando se pensa a longo prazo, e você pergunta para as pessoas qual que é o bem mais precioso na sua vivência, para você o que é mais precioso? E muitas vezes as pessoas falam da saúde. Né? A saúde é o bem mais precioso que permite que a gente possa alcançar, né, e lutar pelo aquilo que a gente acredita e ter futuro. Assim como a educação. Né? Nesse sentido, a educação e a saúde representam na calculadora, né, na ponta do lápis, como alguns que defendem a PEC colocam, né, representa o gasto no mês. Mas do ponto de vista de longo prazo, né, a saúde e a educação são investimentos, mesmo no âmbito de uma família, de um domicílio. Se a gente pensar no Estado, a educação, a saúde e a previdência são investimentos sociais para garantir um futuro a um país. Né? Nesse sentido que eu quero colocar aqui essas questões de defesa de uma mobilização contra a PEC 241 e todas as propostas, né, que esse governo vem colocando que vão na contramão dos direitos conquistados desde a Constituição de 88. Né? Nesse pacto de 88, as pessoas, quando votaram na Assembleia Constituinte, quando constituíram, né, de forma democrática a Constituição de 88, todos nós assumimos um pacto social de cumprir as nossas funções, né, para um bem público. Quando a gente mora nas cidades, quando a gente vive em sociedade, a gente de certa forma, obrigado a conviver com determinadas limitações. Né? Você não vai viver 20 anos, daqui 20 anos, sem ter adoecimento, porque existe poluição do ar, porque nem todos têm saneamento básico, porque as pessoas envelhecem. Né? Você não vai necessitar menos de educação, seus filhos vão crescer, você terá mais filhos. Né? Então, tudo indica que nós teremos ampliação da necessidade de investimentos na área de saúde e educação. A população vai envelhecer, portanto, nós precisamos de mais recurso previdenciário, nós precisamos mais recurso de assistência social. Então é absurdo pensar em termos de país num congelamento disso que o governo chama de gastos e que eu estou dizendo aqui e defendendo a ideia de que são investimentos. Né? É tão absurdo que mesmo numa casa em que você, então, viva com outra pessoa e tenha hoje entre 30 e 40 anos e tenha 2 filhos, como é a média brasileira hoje, né, que estão em fase escolar, se você pensar,
um pouco, você vai ver que sempre todos os cálculos que você faz é de aumento de gastos no futuro. Então, como você pode considerar que viverá com o mesmo salário, mesmo que corrigido pela inflação, e com as mesmas condições, né, de saúde e educação que você tem hoje daqui a 20 anos? Pensar nisso, mesmo do ponto de vista da economia doméstica, é um verdadeiro absurdo, né? E como estamos todos num pacto social em que cada um faz a sua parte, enquanto sociedade também é absurdo pensar isso, né? E veja só, as condições que nós temos hoje de saúde e educação, elas estão ruins do ponto de vista do que é ofertado como serviço público, não é por acaso, né? Quando você vai escolher onde vai pôr seus filhos para estudar, a maioria de nós não pode escolher. E quem pode escolher tenta escapar das escolas de lata, dos prédios públicos sucateados, das equipes que são incompletas, como no caso da saúde, serviços lotados, as condições de trabalho muito ruins, né? Historicamente sendo constituídas de maneira subfinanciada, ou seja, sem recurso suficiente, né? E aí, em função desse estado de coisas que não funciona como a gente gostaria, então a gente diz, não vamos mais investir nisso, né? Essa é a mensagem que o governo está colocando. O governo está, unilateralmente, rompendo o Pacto Constitucional de 88 e dizendo para nós que mesmo que nós façamos a nossa parte, né, nós não teremos mais o direito à educação pública, nem à saúde pública, e nem uma aposentadoria digna, né? A outra questão que se coloca é com relação ao funcionalismo público, né? Quando se fala em funcionalismo público, e o senso comum criou a partir dessa veiculação de notícias ruins, né, sobre o setor público, que o funcionário público é o político, o funcionário público é o vagabundo, o funcionário público é o burocrata, né? Eu queria lembrar que o funcionário público é o policial que está nas ruas, o funcionário público é o enfermeiro, o agente comunitário que vai na sua casa, ou que deveria ir, né? É o médico que está no posto de saúde, né? É o professor que está na escola, é o professor que está na universidade, são os funcionários que estão cuidando para a manutenção dos nossos prédios públicos, né? Esses são os funcionários públicos. Eu estou aqui, sou funcionário público de carreira, trabalho em dedicação exclusiva à universidade, e eu não tenho as condições de saúde e as condições financeiras, né, e de educação dos meus filhos, como quem está no Congresso votando essa PEC. Então, eu queria chamar a todos que estão me vendo agora a refletir sobre isso e realmente pensar e considerar que não é hora mais da gente ficar nas nossas casas, nos nossos gabinetes, nos nossos lugares de conforto, esperando então que todos os nossos direitos nos sejam limitados e arrancados nos próximos 20 anos a partir da aprovação dessa PEC. Então, me disponho a estar em outros momentos discutindo sobre isso. Vamos abrir espaços na universidade para discutir sobre isso com a população e espero que seja suficiente para que as pessoas se conscientizem e acordem para o que está acontecendo. Obrigado.